Definitivamente o que me fez querer me inscrever no edital da residência foi a possibilidade de realizar um projeto durante a pandemia. Não só porque o edital aconteceu nessa época, mas porque o próprio texto da convocatória falava e refletia e debatia sobre esse momento. Eu estava em São Paulo, na verdade, quando a pandemia começou, eu estava em Marseille fazendo uma residência, e aí a residência ela foi interrompida por causa da pandemia. Eu consegui um voo de repatriação, e de repente surgiu uma possibilidade de fazer um projeto em São Paulo mesmo, mas propondo esse deslocamento de ter um lugar em que eu estaria em suspensão da suspensão que a pandemia já tinha colocado a gente. Então foi praticamente uma mudança de bairro, mas para um lugar em que eu estava para pensar ou repensar tudo que a gente estava vivendo, tudo que a gente estava passando. Então acho que essa foi a motivação principal, assim, um projeto que colocava uma proposta que não era necessariamente online, como tudo que estava acontecendo, mas que propunha um deslocamento físico até um outro lugar para trabalhar. E outra coisa que me interessou bastante era a possibilidade das conversas e dos acompanhamentos, que isso é uma coisa que realmente eu sinto muito falta no Brasil. Sinto falta de contato com curadores, de conversas com críticos. Então eu achei muito interessante que teria esse acompanhamento semanal. E também confesso que eu achei interessante, mas também achei que era um pouco delicado que o acompanhamento era feito por colecionadores, mas também fiquei muito curioso, porque eu gosto de pensar e trabalhar com todos os agentes que formam o nosso meio, e eu achei que seria muito interessante. E realmente foi. Na verdade, teve duas coisas, assim. A primeira que me marcou, que foi uma coisa que reverberou até em opções que eu fiz um pouco mais para frente, foi que, apesar de ser de Guarulhos, apesar de ser de São Paulo, de ter me formado em São Paulo e de ter trabalhado muito em São Paulo, tanto com galerias, tanto com instituições, fazendo exposições coletivas ou individuais, foi a primeira vez que eu estive em residência em São Paulo. E foi muito bom, porque pela primeira vez, quando eu pensava em algum material ou pensava em alguma técnica que eu iria experimentar, estando em São Paulo, eu tinha fácil acesso. E aí, sobre as conexões, de fato, aconteceram conexões que reverberam até hoje. Assim, a gente teve de forma reduzida uma espécie de Open Studio, né, por conta das questões sanitárias do momento, mas aconteceu em três ocasiões, assim, e foi muito interessante porque eu mostrei muitos processos do que eu tinha feito. Um desses processos ele até se formalizou num trabalho porque uma pessoa ficou muito interessada e aí eu tive que pensar uma formalização e ela acabou adquirindo, né? Meses depois acabou adquirindo o trabalho, que foi uma coisa que eu nem esperava que fosse acontecer naquele contexto, mas aconteceu. Tive contato, sim, com pessoas que não eram necessariamente da minha rede e que iam um pouco além do que geralmente eu costumo me relacionar, que são mais com outros artistas e outros curadores, mas teve contatos de pessoas que têm galerias ou que trabalham como marchands, e também teve contato com outros colecionadores que eu não conhecia e que gerou certas conversas e certas reverberações mais profissionais nesse lugar mesmo, assim. Aconteceu tudo muito de forma orgânica, né? Assim, era uma situação delicada, um momento delicado, assim, eu acho que desde o começo também não havia nenhuma pressão para finalizar, formalizar. O mais importante, assim, o meu desejo maior realmente era estar em suspensão, assim, ter um espaço de pensamento, um espaço para gerenciar tempo, um espaço para viver o tempo, um tempo de qualidade. Muitos trabalhos que eu fiz na residência e que foram acontecendo depois da residência, eles tinham muito a ver com a relação da mão, porque a gente pensava muito naquela época, essa coisa não pode tocar a mão como um lugar de contaminação, e aí ficar passando o álcool em gel nas mãos. Então, eu acabei produzindo vários trabalhos que foram para esse lugar de pensar a mão como
como parte do corpo humano, mas também o que se pensa cosmologicamente sobre a mão. Então eu fui para um lugar também de leitura das linhas das mãos, assim, foi um lugar que foi caminhando. Eu acabei me voltando muito à escrita, que faz parte da minha prática, mas realmente estar ali sozinho era uma coisa que eu acabava escrevendo mais para não me sentir tão sozinho. E teve uma situação que foi muito proveitosa para o meu trabalho, para o tipo de trabalho que eu desenvolvo para minhas pesquisas, que é na possibilidade dos encontros íntimos. Então, de fato, a publicação foi muito baseada nisso, assim, desses relatos e dessas experiências de pensar as ficções e as fricções a partir de encontros íntimos que eu tive na residência.